Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, estamos começando. Então, só para a gente organizar a dinâmica de grupo, quem poderia ser o nosso guardiã ou guardião do tempo? Alguém se oferece? Eu não sei sempre eu. É um especialista, então. Então, Luiz. Nós todos temos que ser especialistas. Sim. Então, Luiz, aí uma solicitação a gente poderia organizar depois com as perguntinhas, né? Se tiverem questões, ou 5 minutos precisarem de mais, ou só ir alertando o tempo também, o começo e fim, né? Que a gente já está aqui no nosso começo. Quem gostaria de ser o guardião das mãozinhas para as perguntas? Flaviana? Ótimo, então. Sim, serei especialista nas mãozinhas. Oh, que ótimo. Então, amiga, passando para você. Como já muitas vezes disse e repeti, a formação de educadores, eu não digo professores, porque falo também de famílias, de psicólogos, de terapeutas, não só de professores, diretores de centro, etc. Essa formação, vulgarmente, nos centros de formação, nas escolas de aperfeiçoamento, etc., ela peca por 3 grandes defeitos que nós tentamos resolver. O primeiro é que considera o outro, professor, formando, o incapacitado, que se vai capacitar, considera o outro como objeto a quem se vai ensinar alguma coisa. Depois, as formações quase sempre são repositórios de teorizações, dadas por gente que nunca pôs os pés no chão da escola, mas que escreve muito bem. E estou lá me procura. Bom, então, um dos grandes problemas dessa formação que se faz é o facto de a teoria nunca preceder a prática. Nunca. A teoria nunca precede a prática. É um dos grandes erros em que a universidade, inclusive, incorre nas formações que se fazem. Eu fui formador, fui diretor de centro, sei muito bem que é isso que acontece. Os formandos pegam os textinhos todos, levam para casa, tal, os Piagets, os Vygotsky, depois quando chegam à escola, ao chão de escola, não está lá o Piaget e o Vygotsky fugiu, porque a teoria não vem antes da prática. É a dificuldade da ensinagem que leva à busca da teoria, da ciência. Não é o contrário. Preciso é que o professor, o educador, quem for, reconheça que tem dificuldades de ensinar. Porque não há dificuldades de aprendizagem. Há dificuldades de ensinar. E nesse capítulo, poderia falarmos aqui durante 1 hora e 2, da síntese pragmática, etc, etc. Mas não vou. O terceiro grande defeito é que a formação que é dada nos centros de formação, em todo lugar, pelas universidades, etc., ela não é isomórfica. Ou seja, a pessoa que está a dar formação, a vender formação, ela não diz aquilo que faz. E faz exatamente o contrário do que diz. Eu explico. Qualquer formação na área do currículo, da avaliação, da organização de trabalho escolar, o que é que seja, todos os formadores falam que o centro deve ser a criança, o jovem, protagonismo juvenil, empreendedorismo, autonomia do aluno, essas tretas todas da teoria, mas o que ele faz na universidade, é dar aula. Não tem nada a ver com o centro do aluno. Isso é grave. Então, a formação tem que ser isomórfica, da mesma forma. Porque quando eu vejo nas redes sociais, ou publicidade, por exemplo, curso de pedagogias ativas em sala de aula, metodologias ativas, isso é impossível. Porque quem está em sala de aula está numa atitude instrucionista, não está numa atitude de paradigma da aprendizagem. Quem está a fazer essa formação em sala de aula, em curso,
em modo de curso, considera o outro objeto, considera o outro como, sabe? Portanto, há aqui uma incoerência básica. E, portanto, aquilo que eu faço, que não é perfeito, é isomorfismo. O modo como eu trabalho com, presumivelmente, é o modo como vós trabalhareis com os vossos alunos e os formandos. Portanto, vamos lá a um pequeno exercício. Vou fazer um pouco de tutoria de formadores, okay? Que sois vós. Sereis formadores, já sois. E não vou perguntar se já trabalharam as 7 perguntas que tinha deixado, se estão bem recordados. Não vou. Essas 7 perguntas são para ser respondidas ao longo do tempo e até dezembro, finais de dezembro, janeiro, talvez. Mas gostaria de ver respondido. Para responder a essas perguntas, vós tereis de estudar, pesquisar. Autonomia, paradigma da aprendizagem, centro ou não. Okay? Mas hoje eu vou um pouco mais longe. Porque passar do centro do professor para o centro do aluno é facílimo. Só depende de uma decisão ética. Só disso. Quando me vem com a treta que as famílias não querem, que a diretora não gosta, eu quero lá saber que gostam ou não querem. O que é preciso é salvar vidas e ensinar as crianças e os jovens. Não há nada. Então é assim. Para dar resposta a essas 7 perguntas, porque é que aprendemos, onde, quando, como, nós temos de ter uma abordagem científica. Procurar, aliás, tenho dito isto tantas vezes, está na lei de bases portuguesa, 58ª. Então, quando estudardes teorias da aprendizagem, por exemplo, vós tereis de levar em conta que esses ensinamentos, essa recolha de informação que leva ao conhecimento, parai bem, recolha de informação, leituras, diálogo com o formador e tal, e depois chegamos a um momento em que construímos uma evidência da aprendizagem. Ou seja, da informação construímos conhecimento, tudo bem, e pegando nesse conhecimento, nesse saber, vamos fazer o saber fazer. Ou seja, pegar nesse conhecimento e pô-lo em prática, numa praxis coerente. O pôr em prática é aquilo que Perrineau chama competência, que é o saber em ação, evidência da aprendizagem. Então, não vos preocupeis com as 7 perguntas. Preocupemos-nos com os 7 obstáculos. Porque quando vós tiverdes todos, ou em parte, concluído a pesquisa que leva ao conhecimento e à praxis, sobre teorias da aprendizagem, por exemplo, vós tereis de estar no momento da decisão. Porque quem aprende que o centro não é o professor, lê Montessori, Paparedes, André, lê isso e não vai continuar a centrar no professor, lógico. Ou se continuar, deixa de ser professor, um auleiro, um dador de aula, um crápula. Eticamente é um crápula. Qualquer que seja a pessoa. Eu sou assim, curto e grosso. Quem não gosta, desliga. Eu sou leal. Não faço festinhas ao ego de ninguém, sobretudo de pessoas como vós. Eu considero, estimo e admiro. Vamos lá, continua. Estava-me a lembrar de uma coisa que eu escrevi numa cartinha. Então vamos lá. Neste momento, eu presumo que todos nós tínhamos já umas ideias, uns conhecimentos para pôr em ação e que terão tomado a decisão ética de pôr em ação. E eu vou convosco fazer o mesmo. Sem presunção de saber mais que quem quer que seja. Eu sei menos do que vós e nunca saberei tanto quanto vós de saber. E, portanto, estou numa posição muito simples de um formador que em 1992 criou o primeiro centro de formação em Portugal, foi o primeiro diretor de centro, etc. E que em 96 deixou de fazer formação. Porque era uma grande mentira a formação que se fazia à volta. E, portanto, deixei de estar na farsa, deixei. E hoje eu ajo convosco exatamente dentro desse princípio.
O princípio que me diz que vós sois pessoas inteligentes, bondosas, amorosas, com coragem, e que já tereis decidido realmente fazer o que é preciso. E esse que é preciso vai começar ou recomeçar em janeiro do próximo ano. Do modo que eu vou propor, estou a propor, ao domingo de manhã. E espero que todos vós participeis. De modo que quando eu for a Portugal, por exemplo, em abril, eu possa levar 40 brasileiros, que é isso que vai acontecer, e mostrar aquilo que está a acontecer. Mostrar. Não é para lapiar, blá, 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 teórica, é mostrar. Qualquer que seja o projeto, em qualquer momento que o projeto esteja, porque não há projetos perfeitos, estão sempre em mudança, eu quero que as pessoas do Brasil vão ver o que se passa em Portugal. Então, cá vamos nós a uma simulação de teoria de um formador de formadores. Não é uma hierarquia, é uma qualidade diferente. Eu iria no vosso núcleo de projeto, no vosso círculo de aprendizagem, o que é que já fizeram de mudança? Primeira pergunta. Seriam roteiro. O que é que já fizeram? Segundo, que dificuldades encontraram? Okay? Se não fizeram algo, que eu duvido, não é? Alguma coisa é feita, não é? Pelo menos que me digam qual é, a primeira pergunta, qual é o principal obstáculo à mudança? Pergunta do roteiro de estudo. Qual é o principal obstáculo a uma mudança? Eu tomei a decisão ética em 1970, 68, 70, e encontrei muitos obstáculos. Classifiquei em 7 categorias, não é? Certamente que vós também encontraste já. Então, a pergunta é, qual foi o primeiro obstáculo que encontraram? Depois, quais os outros obstáculos? Primeiro, o primeiro obstáculo. Depois, a segunda pergunta é, do roteiro, quais outros obstáculos encontraram? É para escrever, não é para responder de imediato. Nunca aceiteis uma resposta imediata, nunca aceiteis uma resposta que comece por eu acho, porque o achismo não é para aqui chamado, ou então sempre foi assim. Não vale a pena isso. Eu dispensarei. São 2 perguntas. Qual foi o primeiro? Qual é o primeiro? E o segundo, quais são os outros obstáculos que nós encontramos? Reparei que eu já estou a fazer pergunta para quem efetivamente já praticou alguma coisa. Dá para entender? E já agora vou falar sobre obstáculos, porque aquilo que eu vou falar não está nos livros e, portanto, vós não podereis ter acesso à informação. A não ser que queirais entrar nas minhas cartinhas. Em muitas delas falo dos obstáculos e podem estudar aquilo que lá está. Mas eu vou dar uma aula para completar o início deste roteiro. E já agora deixo uma sugestão para, sem falta nenhuma, quem tiver a Netflix, veja a segunda temporada de Merli. Quem viu a primeira não falha a segunda. Merli, M-E-R-L-I-N. A primeira temporada é bem melhor que a segunda. Estou a falar isto porque é uma formação isomórfica. É uma formação isomórfica. Vão ver. Se quem não viu, vá ver, por favor. Assim como podem ver os vídeos do Anchor e tudo.
que aquilo não é teorizações de teorias, aquilo é praxis. Está lá, foi feito, funcionou melhor do que qualquer outra coisa. Merli, isto para concluir esta introdução longa, Merli, na primeira temporada, foi há uns 2 anos, talvez, eu vi, revi, e agora tenho pena de não encontrar, porque queria ver de novo. Merli é um professor de filosofia, um ser humano muito imperfeito, como todos nós, como eu. Um ser humano extraordinário, que tem uma pedagogia de sala de aula. Olhai bem o que eu estou a dizer. Sala de aula. Que eu admiro. Que eu admiro. Porque ele faz antropologia, não faz pedagogia. Então, vê da primeira temporada, antes de ver a segunda. O Merli morre no fim, no último episódio da primeira temporada, mas as consequências do Merli, na segunda temporada, agora só tem os aspectos que eu não gosto muito, mas depois vão ver quais são, na segunda temporada. Que eu estou, quando posso, ver Netflix, Merli. Primeira temporada, depois segunda temporada. Estou a dizer isto porque eu admiro muito quem sabe estar em sala de aula para deixar de estar. Então, qual é o primeiro? Então vou dizer-vos quais são os outros obstáculos, porque vós tendes como missão, a partir do que eu vou dizer, tereis como missão dizer como se vai ultrapassar esses 7 obstáculos. Ok? Como se ultrapassa. É esse o teor deste roteiro. E o roteiro é muito simples, é um roteiro pequenino, e nem entro no paradigma da comunicação. Só estou a falar da aprendizagem, em isomorfismo. Então, meus amigos, minhas amigas, o roteiro de estudo. Qual é o primeiro obstáculo? Quais são os outros 6 obstáculos? E como ultrapassar estes obstáculos? 3 perguntas. A segunda, eu vou dar aula para quem quiser, mas vai ter que estudar muito depois de eu falar. Vai ser rápido, vos garanto, porque eu não posso falar muito de cada um dos obstáculos, porque senão estou a fazer o vosso trabalho. Não vale colar, não vale copiar, porque isto vai estar gravado. Não vale. Eu não sou o ChatGPT. Segundo obstáculo, o outro. E posso dizer-vos que senti na pele esse obstáculo da forma mais ignominiosa, a forma mais terrível que se pode encontrar esse obstáculo. Porque quem age na base da confiança, quem confia e é usado, roubado, tentativas de destruição física até, vai perceber qual é o segundo obstáculo. Mas o que vós tereis de dizer é porque é que esse obstáculo existe e como é que pode ser resolvido. Compreendem? Esse é o teor do vosso roteiro de estudo. Terceiro obstáculo, a sociedade e as famílias. Aqui eu poderia sugerir leituras, mas não vou sugerir. O que me interessa é saber como é que se pode contornar esse obstáculo. Porque as famílias e a sociedade, quando deparam com uma mudança, não concordam. É muito raro que alguma família concorde, um pai, uma mãe, com deixar de haver sala de aula, por exemplo. No meu tempo, aquelas coisas, não é? Então, meus amigos, esse obstáculo, já estou a identificar. Como é que se pode ultrapassar? Pois é. Eu poderia recomendar Tom Davis, Ramiro Marques, porque não disse nada. Há muita literatura sobre isso, mas há, sobretudo, um exemplo, foi o primeiro no mundo, ou melhor, foi o segundo, agora menti, foi o segundo. O primeiro no mundo foi em 1905, numa escola de São Paulo, uma escola cooperativa de São Paulo, em que esse obstáculo da família e da sociedade foi ultrapassado.
O segundo foi a Escola da Ponte, quando criou a primeira associação de pais no meu país, que ainda existe. Eu sou membro honorário. Então, terceiro obstáculo. Quarto obstáculo, a regulamentação da lei. Regulamentação da lei. Eu não disse a lei. E então, o que vós tendes de fazer, se quiseres, é ir à regulamentação da lei e ver o que é que está de acordo com a lei. E quando eu falo a lei, é a lei de bases. E no Brasil, lei de diretrizes e bases. O que é que está de acordo? E ir à lei de bases, ver o que é que nos apoia em termos legais para fazermos algo diferente. E ver como é que se ultrapassa essa regulamentação que vos digo que é de cariz institucionista. Racionalidade técnica, ou instrumental, administrativa, não tem nada a ver com escola nem com ciências da educação. Então, procurar saber como se contorna esse problema da regulamentação da lei, os despachos, resoluções, decretos-lei, tal. Quinto, formação de professores. Um dos grandes obstáculos. Formação inicial e não inicial. Porque a formação é uma só. Como a educação é uma só. Então, eles procurar saber como é que se contorna esta formação que se faz por aí e que não serve para nada. Porque se visse, em Portugal, desde 92, qualquer professor, qualquer um, já frequentou mais de 100 ações de formação. Muito mais. Ao fim de 30 e tal anos. Porque eles precisam de créditos para subir, que é outra coisa que, enfim, nem vou falar. Então, se para alguma coisa tivesse servido essa formação, Portugal estaria muito melhor em termos escolares e educacionais. E não está. Está miserável. Embora o Ministério procure dar uma... Bom, sexto, vamos ver se eu não me esqueço de nenhum. Sexto obstáculo. Deixa eu ver que eu já me esqueci dos últimos dois. Talvez seja bom, não esqueça. Porque vós ides ter que descobrir quais são. Sexto, a regulamentação. Bom, esqueci-me. Porque não vai. Então vós ides procurar os outros dois. Certamente são fáceis de achar a partir do momento em que eu vos digo já 5 deles. Este roteiro de estudo, diz Luís. Os teóricos. Sim, os áulicos. Os áulicos, exatamente. Obrigado. O Luís sabe muito mais do que eu. E é mais novo, não perdeu a memória. Áulico. Vamos ver a definição de áulico, do Darcy Ribeiro. Áulico é, por exemplo, uma senhora que está agora na Inspeção Geral do Ensino, que o Luís deu a notícia. É um áulico. Por quê? Porque passa toda a vida na universidade, no bem bom, a preparar formações que não servem para nada, a publicar livros que não servem para nada, e, em certa altura, aquilo que eles escrevem é contra o sistema. Eles criticam a sala de aula, criticam tudo. Eles já falam do paradigma da comunicação, já nem é da aprendizagem, já foi muito... O que é que eles fazem? Vão apoiar a política do Estado. É uma política de caca. Né? Sala de aula, então, aquilo que eles criticam vão apoiar. Por quê? Porque é muito dinheiro, então não sei. Adiante. E o sétimo, já me esqueci também, portanto temos que ir procurar saber qual é o obstáculo. Aquilo que gostareis de procurar é modos de contornar o obstáculo. Cada obstáculo. Digo-vos que eu ainda não aprendi a contornar nenhum. E, portanto, estou disponível para vos acompanhar, porque esta é uma formação isomórfica. Perceberam? Eu vou aprender convosco. Vós ires aprender com as leituras, com as produções que fizerdes. Dá para entender? Então essa história. É que quem faz tutoria aprende. É o caso, eu não vou contar a história, é longa, da criança que me diz, pensa um pouco, professor. Se o ser vivo é o que mais cresce, reproduz-se e morre, então não sou um ser vivo, não me reproduzi, nem morri. Tão simples. A criança me ensinou que eu deveria fazer tutoria para aprender o que era um ser vivo, porque aquilo que eu ensinava como ser vivo não era tão simples.
Aquilo que as pessoas fazem em sala de aula não tem nada a ver com aquilo que deve ser feito. Por que será? Porque há obstáculos. E agora, terminando. O primeiro obstáculo, que eu não disse qual era e que eu disse descobrir, é o mais difícil de ultrapassar. É o mais difícil de ultrapassar. E vós já sabeis qual é, certamente. Então, escolas são pessoas. E as pessoas têm que ter coragem de tomar uma decisão ética para não viverem toda uma vida profissional na mentira, condenando seres humanos à ignorância e à infelicidade. Ética, companheiros. Ética. Então, já percebestes qual é o primeiro obstáculo e acabei de fazer um roteiro de estudo dando indicações, inclusivamente pistas, para vós poderdes, até meados de dezembro, trazer aqui as evidências da aprendizagem, as respostas. Porque a partir das respostas haverá mais perguntas. Aqui estou, sujeito ao vosso julgamento, sujeito às vossas dúvidas, pedido de esclarecimento e xingamento. Vamos lá. Ninguém levanta a mãozinha, então alguém aqui está sem atividade. Agora, deixa eu saber aqui umas coisas. Professor José, o Helder levantou a mão. Helder? Amigo José e colegas aí, boa tarde, bom dia. Bom, esse roteiro aí, ele é bem instigante, né? E, claro, fazer uma resposta praxeológica demora um tempo aqui de refletir vários elementos aqui, desde os dispositivos a serem construídos, né? Até as parcerias realizadas, o que eu tenho feito até então e o que falta, e o muito que falta fazer, né? Isso aí é para a gente conversar nos próximos encontros? Seria assim essa lógica? Sim, sim. Irmos apresentando evidências, aquilo que nós já descobrimos, partilhando com os outros. Avaliar é partilhar. Quando eu sei uma coisa, já agora uma historinha breve. Um dia eu estava no Âncora e estava a fazer um filme lá. E a certa altura houve duas cenas incríveis. Uma com a Edilene, um jovem, tinha zangado com outro e tal, que é um exemplo daquilo que deve ser uma mediação e acabar com a indisciplina e os litígios. E depois o realizador andava lá com a câmera e tal, e uma menina ia subindo as escadas e dizia: olha, para um pouquinho, aqui não há avaliação. E a menina responde: aqui há avaliação. Não há prova que prova não prova nada. E o realizador disse: como não prova nada? Não. Começou a explicar. Explicando. Dizendo aquilo que um professor normalmente não sabe. Sobre a avaliação. É tristeza, mas é assim. Aí o entrevistador, que é o realizador, pergunta: mas então como é que é aqui? E ela diz: olha, quando eu sinto que já sei alguma coisa, eu partilho com os meus companheiros. Isso é avaliação. Quando eu sinto que já sei. Quando eu sinto que já sei. A competição não é ter uma nota maior, uma nota menor. Eu fico tão zangado, começo a falar, começo a tremer. É partilha. Quando eu sinto que já sei, eu partilho convosco aquilo que eu sei. Isso é ser educador. Ixi, também meu Deus autoritário. Então é isso, Helder. E tu sabes muito bem. Foi teu vizinho, aí em BH. É para apresentar aquilo que vós fazeis. O Bruno, passada, ou foi domingo ou sábado, falou sobre aquilo que está acontecendo na Escola da Floresta. Aí eu quero falar-vos convosco sobre algo que me preocupa imenso. A única coisa que me preocupa neste momento. A única. Porque a partir do próximo ano eu vou ver passarinho e plantar. E vou deixar convosco o legado, se é que ele existe.
Estou preocupado com uma das características do sistema, que é a corrupção. A corrupção, que eu defino como 3 domínios: corrupção moral, corrupção intelectual e corrupção económica. A corrupção económica consiste em o poder público, prefeituras, câmaras, secretarias de educação, ministérios, acabarem com o erário público, celebrando contratos com empresas, com especialistas, que dão em nada, não servem para nada. E, portanto, quando surge um projeto como o do Bruno, ou como o projeto de Maricá, ninguém o financia para que ele morra à nascença. Para além dos assédios morais e coisas do género, mas tentativas de destruição de caráter, etc. Isso me preocupa e é o objeto do meu estudo neste momento. Eu criei um círculo de financiamento que praticamente não funciona, infelizmente. E o que vos quero dizer? A partir de janeiro eu estarei lá no fundo de intervenção, só agirei em última instância. Sereis vós que ides fazer tudo o que é preciso. Mas uma forma de financiamento é a venda de livros. O que eu vejo é que os meus livros estão lá nas editoras. Eu chego a uma palestra, não é? Um congresso, trouxe livros para vender. Eu não sou despachante de livros, nem vendedor de livros. Mas todo mundo traz. Todo mundo vende e que seja feliz e ganhe muito dinheiro. Acontece que eu não ganho nada com a venda de livros, porque os 10% são para projetos que eu apoio. Só que não deve continuar assim. Compreendem? Eu não sou um filantropo, não sou nem caritativo. Apenas não quero dinheiro, é só isso. Mas não é justo que isso aconteça quando se gastam milhões em nada. Então, estou preocupado, porque acho que temos mesmo de ir para a praça pública pedir contas do dinheiro que foi gasto. Onde é que está a melhoria da educação? Com bilhões, trilhões, todos os anos. Onde é que está? Por que é que não financiam estes projetos, que são projetos credíveis, e financiam porcaria que está por aí, que não serve para nada? É isto, a corrupção económica, a corrupção moral, a corrupção intelectual. É isto que a escola reproduz. É isto que a escola reproduz. Alguém puder ajudar com sugestões? Eu tenho uma proposta, estou a falar tanto que já evito até de apresentar, mas vos vou dizer que para o próximo ano vou fazer todos os meses dois lançamentos. Todos os meses. Eu tenho 159 livros publicados, 50 dos quais no Brasil, que não foram lançados. Não estão vendidos. Porque eu não me vendo. E a questão é essa. Eu vou lançar livros em vários lugares. Onde quer que eu vá, falo com os editores. Mas não basta. Podemos vender livros pela internet, em PDF, por exemplo. Por que é que não se organizam para fazer isso? Por que é que ninguém se organiza para fazer isso? Ai, meu Deus. Não, eu fico muito preocupado. Só por isso. Nós tivemos que fazer um evento para receber algum dinheiro, pouco, na semana passada, com a Gabriela, que foi uma excelente criadora de eventos. Mas não é assim que se faz financiamento. Não é assim. Está aí o João, que não me deixa mentir, que se disponibilizou. Eu entrei em contato com tanta gente. Ninguém se manifestou disponível para receber o João. Onde é que está a solidariedade? O João. Depois que não puder falar, diga, só favor. O João levantou a mão.
Posso? Pode, João. Eu ainda estou a aprender isto, pouco sei ou nada de educação, mas sei que algumas coisas no meu coração que está tipo trevas. Não consigo entender porque as pessoas que estão aqui não se juntam todas para levarmos este projeto à frente. Há noites inteiras que não durmo, não consigo entender, não consigo conceber, transmite uma tristeza profunda porque nós todos estamos aqui, podemos estar para o mesmo motivo, mas falamos sempre da mesma coisa, sempre. Se nos unirmos todos, vamos fazer todos, mas depois no fim a história é sempre a mesma. É sempre a mesma. Não consigo entender, e vou ter que dizer isto, e poderão não concordar comigo, e eu vou ser agora duro, e pouco me irei ficar preocupado se não concordarem comigo. Quem que está mal são o projeto Maricá, que já podia ter avançado muito mais, e não avança. A coisa mais simples, que era cooperar entre nós, é aquilo que nós não conseguimos fazer. Não entendo, é uma frustração que eu irei morrer. A mim dizem que eu sou um utopista, que sou parvo. Que irei morrer, mas que uma vez na vida eu queria experimentar que estes sentimentos fossem de todos. E que eu pudesse ajudar alguém, e que o Luís pudesse me ajudar-me a mim, ou que eu pudesse ajudar o Luís, mas de uma vez por todas, que isto fosse feito. E não é, não consigo entender, não consigo perceber. Cria uma frustração enorme. Aliás, eu ouvi um poema de Nelson Rodrigues, onde ele fala no mínimo da autenticidade, que é a única coisa que o ser humano tem. Pois eu pensava que viria para aqui e queria fazer coisas com vocês, e queria lutar, e queria chorar, e que ia ser difícil, mas fiquei sozinho. Eu não consigo ajudar nada. Boa tarde a todos. Não é bem assim, João. Tu ajudas e muito, e todos nós ajudamos. O problema é que tem outra origem, que tem a ver com o primeiro obstáculo. Então, penso que é melhor não falar mais nisso, mas se houver alguém que possa organizar um modo de encontrar caminhos de financiamento. Eu estou a falar não só dos editais no Brasil, como de projetos em Portugal. Ainda há pouco o Luís concorreu e não ficou porque ficou em casa. O prémio ficou em casa, em casa daqueles que abriram o concurso. É uma coisa impressionante. É impressionante como esta normose que se apodera. Está sempre à espera que o outro faça. Eu não estou a criticar. Aliás, vós não mereceis que vos critique. Estou a criticar o geral dos milhões que há por aí. Pessoas que continuam calmos, sem agir. A maior parte dos projetos que eu ajudei a fazer, eles desapareceram por os obstáculos que há pouco citei. E isso é que a escola continua como está, por isso é que continuam países em guerra, por isso é que continuam os assassinatos. Vamos continuar com o aumento de custo de vida, etc. Mas está aí a Maria Antónia e eu me calo. Maria Antónia parece que quer falar, não quer? E a Ana Crista também. Amigos, a Ana Crista. Sim, a Ana Crista está com a mão levantada, em seguida a Maria Antônia. Então, boa tarde a todos. Eu resolvi falar porque eu compreendo perfeitamente o que é que o João está a sentir e a dizer, mas eu sei que é difícil, eu tenho essa dificuldade, mais de 10 anos, em conseguir transmitir esses obstáculos, em conseguir partilhar com quem não está na escola, é difícil, não há comunicação efetiva, ok? Porque é como tentar falar de azul a um cego às vezes, ok? Pronto. Passados estes anos todos e tentando fazer parte da solução, o que é que eu vejo que ainda vai funcionando?
vão funcionando aquelas pessoas. Eu vou dar 2 exemplos para falarmos de exemplos concretos. Um é o caso Luís Mocho e o outro é o caso da Catarina Nave, da Escola da Fonte Santa. Porquê é que eles conseguem? Porque eles fazem, apesar de, eles já não tentam entrar em, nem contaminar, eles fazem apesar de. O que é isto? Aquela imagem daquele elefante que está preso por uma cordazinha num prego muito pequenino. Nem todos têm. Eu não tenho esta capacidade de ir mais além tecnicamente, mas há quem, ou burocraticamente, ou, enfim, toda aquela parte administrativa da escola pública. São pessoas que podem, mas não sabem que podem, então não fazem. E depois há aquelas que têm coragem, que é o caso do Luís Mocho e da Catarina, que têm possibilidade de o fazer, a lei permite, como dizia o Zé há pouco, a lei permite, e eles fazem. Claro que têm imensa ressonância residual e concreta, negativa. Os colegas, aquilo é bullying de manhã até à noite. Só que, aqui não sei o caso do Luís, mas o caso da Catarina, que eu continuo a acompanhar no Novo Espaço, agora ela está a ser borrifada, ela continua a desenhar no chão, ela continua a fazer as coisas todas que ela pode, quando vêm ter com ela e dizem qualquer coisa do género. Mas isso não é assim. Uma das várias vezes por dia. Mas quem é que diz? Dizes tu, vira as costas e continua a fazer. Ok, nós não somos todos Catarinas, mas isto são exemplos que eu vejo que ainda funcionam. O caso do Luís funciona a nível do segundo ciclo, eu já experimentei outros ambientes e é praticamente impensável reproduzir, porque não se pode pôr o Rocio na Rua da Petesga, não é? Ou assim, coisas incompatíveis, e são 12 horas de trabalho num segundo ciclo para crianças com 11 anos, não sei, não é normal. Os presos têm menos, não é? Pronto. Coisas deste género, profundas, mas pronto. É o apesar, João, é o apesar. Eu não sei se tens condições para agir apesar de... E o apesar aqui é um apesar muito grande. Não é bem os cães ladram e a caravana passa, mas é parecido. Pronto, eu vou ficar por aqui hoje. Obrigada. Ana, tu imaginas há quantos anos eu ando a escutar que tu disseste aqui, correto, tu disseste, concordo em absoluto. Mas sabes há quantos anos eu escuto? Há 52 anos. Ainda tu não tinhas nascido, eu escutava isso. Compreendes? E, portanto, fico agradecido pela tua intervenção. Mas continuo. João, olha o microfone. Mas continuo a esperar. Sim, eu só queria falar uma coisa em relação à Ana. Eu não estava a falar em relação... Eu, neste momento, tenho a sorte de trabalhar no Agrupamento de Escolas da Boa Água, onde nós estamos a começar a trabalhar em cooperação e trabalhamos só os roteiros e paradigma da aprendizagem no início. Essa não é a questão. Essa questão nós minimamente já ultrapassámos. Eu já fiz outro projeto, minimamente, isto está a funcionar muito bem. Tenho recebido boas indicações dos pais. Eu não estava a falar em relação a isso, os pais percebem mal. Eu estava a falar em relação aos livros da pessoa José Pacheco. Não estava a falar mais em relação a isso, eu estava a falar em relação à autonomia. Não estava a falar em relação a esses projetos. É só isso. Eu aproveito a deixa de João e antes da Maria Antônia para dizer que a Boa Água tem um dos melhores diretores de agrupamento que eu conheço. O melhor é o Luís, claro. Mas é um dos melhores. É um dos melhores. E durante 2 anos, eu conheço muito bem as escolas portuguesas. Muito bem. Embora, desde há 20 anos, tenha tido menos contatos, mas eu trabalhei na Boa Água. Há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, depois a Quinta do Congo e tal, andei por ali. E começamos a preparar uma formação de professores para comunidades de aprendizagem. O que aconteceu? O Ministério da Educação trouxe uns catalães, umas professoras catalãs, fez uns cursozinhos de caca, que não é comunidade de aprendizagem em nenhum lugar, mas que parte da proposta teórica do Ramon Flecha, que eu concordo, mas a prática é uma porcaria. E então, o que é que a Boa Água fez? Mesmo um bom diretor de centro entrou no projeto
do Ministério das Comunidades de Aprendizagem, que não é comunidade nenhuma. Portanto, esta forma ardilosa que o Ministério tem de pegar nas novidades, adulterá-las, ajustá-las à burocracia reinante e impedir que as coisas mudem. Então, não sei o que é que o João está a fazer, depois talvez no próximo João nos venha dizer o que tem feito, mas duvido que, a partir dali, eu continuo amigo do diretor do Parlamento, continuo amigo dele, mas não vou lá, eu não participo em farsas. Então, não vale a pena seguir projetos do Ministério. Não vale. É preciso aproveitá-los. Eu digo o seguinte, se alguns de vós decidirem trabalhar em comunidade de aprendizagem, e foram portugueses, inscrevam-se lá no projeto do Ministério. Inscrevam-se, porque depois vamos ver o que é isso de comunidade. Estão para aí umas 300 escolas inscritas. Eu pergunto a todos eles, o que é isso, comunidade de aprendizagem? O que é? Vá lá, expliquei. Expliquei. Só que não há debate público. Não há debate público. Esse é o problema. Maria Antônia. Maria Antônia. Bom dia a todas e todos. Eu vou permanecer de câmera desligada porque minha internet é bem fraca aqui. Olha, professor, é porque eu ouvi o comentário sobre os financiamentos em relação a isso. Eu não estou dizendo que tem relação com o que está sendo colocado, com o que foi colocado pelo professor João, e nem pelo professor Pacheco, porque o meu entendimento pode estar sendo deslocado, mas é porque tem um edital do CNPq aberto, acho que é do conhecimento de vocês, para financiamento de grupos. Quando eu vi esse edital, obviamente eu pensei primeiro no de vocês, mas eu estou querendo me candidatar, estou só organizando minhas ideias para fazer o projeto, só que o edital tem umas requisições que esse grupo não se inclui. Como, por exemplo, ele ser um grupo organizado academicamente falando, ter instituições outras, que não apenas uma, não é? E aí isso eu acho que ele se encaixa, porque tem o professor Helder, tem não sei quem, tem vários professores aqui que estão, e aí são instituições de pesquisa, não é? Não são instituições escolares, mas aí tem algumas aqui que entram, porque eu, por exemplo, estou, o professor Helder e o professor Bruno e muitos outros. No entanto, ele precisa já estar registrado no CNPq primeiro. E até onde eu sei, esse grupo não é registrado, não é? Eu já até pensei, em alguns momentos, em fazer essa proposição para vocês, mas eu fiquei pensando em não fazer, temendo aí uma bronca do professor Pacheco, porque fugiria da filosofia que ele tem adotado, que foi adotada aqui desde que eu entrei, que nem declarações a gente recebe por participar do grupo, né? A gente é uma forma voluntária de estar aqui presente e de se colocar com uma proposta, se seguir aí conseguir os parâmetros que já eu calo a boca, professor Helder. Aí, bom, e aí nesse sentido, como esse grupo foge totalmente, é um grupo meio anárquico, não é? Nesse sentido, então eu nem comento, eu acho que dessa vez eu nem passei lá como informe lá para o Telegram, mas está aberto e vai até, se não me falha a memória, o prazo é 30 de janeiro, dá até tempo a gente se organizar. Mas aí tem que saber se existe esse interesse, para a gente se candidatar. O financiamento não é pequeno, assim, no sentido dependendo do que se pleiteie, não é? No mínimo R$100.000, então entrariam em 2 grupos, no caso, como nós não somos registrados, nós entraríamos só no primeiro grupo, que é de grupos emergentes, mas o financiamento vai até 100.000, e etc., para proposições que vai desde trazer pessoas para palestras a compra, a financiamento de equipamentos, né? Está dentro desse padrão que é o que o CNPq financia. Mas era só para informar isso, tá bom? Que eu não sei se tem interesse e como que a gente faria para se organizar. Obrigada.
Maria Antónia, um bocadinho, quando eu falava de financiamento, eu estava a referir-me não a este grupo, que não pode haver financiamento deste grupo, como tu disseste, é anárquico no sentido de ser responsável. Não é? Eu estava a referir-me a projetos que estão no terreno e que sofrem por falta de financiamento. Projetos que têm crianças para dar de comer, que morrem à fome e não têm financiamento. Quem é que tem financiamento? Quase sempre instituições de ensino superior, que é esse caso. Isto me revolta. Porque eu nunca vi um edital superior beneficiar um inferior. Nunca vi. E já agora, te agradeço essa notícia, peço ao amigo Helder, que está na universidade, para ver de que modo é que, por exemplo, uma articulação entre a universidade e o projeto da Lagoa das Maricá pode usufruir de algum financiamento. Mas também te posso dizer que há 5 anos atrás, ou 4 ou 5 anos atrás, portanto, primeiro peço ao Helder para, com Maria Antónia, ver a possibilidade de acesso ao edital e de ver se poderemos fazer uma cooperação entre universidade e projeto de terreno, para projeto de extensão, o que é que seja. Ok, então ver, já é muito bom que tenhamos chegado a esta proposta da Maria Antónia. Mas posso dizer-vos que a corrupção não é aquela que nós conhecemos da máfia do transporte, da máfia da merenda, da máfia do manual escolar. É só essa. Essa é a ponta do iceberg. É a ponta pequenina do iceberg. Vou dar-vos um exemplo. Há 4 ou 5 anos, uma pessoa altamente colocada, e que eu tinha ajudado, a trabalho de graça, portanto ajudei-a, no Ministério Público, me disse que iria ser construída uma escola na segunda maior favela do Brasil. Se eu podia fazer um projeto para me candidatar a um edital, para esse bairro, essa favela. Eu fiz isso. O que é que eu fiz? Fui lá para a favela, passei lá muito tempo, conhecendo as pessoas, perguntando o que é que elas tinham como necessidade, o que é que elas tinham como potencial, etc, etc, etc. E fiz um projeto com outra pessoa. Só que para ter acesso ao edital, não poderia ser uma pessoa como eu a fazer. Eu sou estrangeiro, não represento nada, nem ninguém. E também a pessoa com quem eu estava, que tinha uma empresa sem intenção de lucro, não é? Então procuramos uma ONG, uma organização não governamental. Aconselho exatamente essa pessoa que nos recomendou uma ONG. E nós fomos para lá e fizemos o projeto a meias. Eu era o autor do projeto, mas a ONG garantia o acesso ao edital. Pois bem, foram 3 fases até chegar à habilitação. 3 fases em 400 projetos desapareceram para ficar só 3. E um deles foi aquilo que eu fiz. Quando chegou ao momento de enviar o plano, eu estranhei porque nós não recebemos notícias da necessidade de envio do plano. E os outros 2 projetos tinham sido aprovados. Um deles era de um amigo e ele já tinha sido convidado para apresentar o plano. Então, nós fomos à ONG perguntar e a ONG disse que, bom, agora daqui para a frente eu tenho muita dificuldade em explicar porque me revolta tanto. Quero dizer que a Secretaria de Educação arranjou um laranja, sabem que é um laranja? Os brasileiros sabem, para pôr no meu lugar, que eu era o responsável do projeto. E nós fomos postos à parte. E esse laranja e a entidade receberam 3,5 milhões. Nós, nada. Então, a corrupção está aí. A corrupção está aí. Mesmo
candidatando-se a editante. Pois é. Eu vou voltar em 2025, porque eu não deixo nada a meio, e vós ides saber o que aconteceu no Distrito Federal do Brasil. Daqui a bocadinho, eu vou deixar-vos. Vamos lá. O Luís, é a vez do Luís agora. Eu não vou demorar muito, estamos a acabar. Primeiro agradecer as palavras da Ana, mas dizer que é preciso, isto é a maior transformação social que eu conheço, não conheço outra, e é demorada, e é longa. Portanto, e não se pode fazer sozinha. A Ana estava a falar de uma educadora que continua a fazer na sua sala, mas brevemente deixará de fazer, porque sem apoio de outras pessoas ela não vai conseguir. E, portanto, o que eu proponho é que as pessoas se juntem com uma pessoa que queira trabalhar em conjunto. Essas duas vão passar a 4 rapidamente, depois passarão a 8 e depois teremos que passar a mensagem pelo exemplo e não pela teoria. Não vale a pena pôr grandes escritos nas páginas dos agrupamentos, explicar como é que se faz com grandes mensagens teóricas, porque é chamar os pais para dentro do contexto e vocês vão ver essa experiência que eu tenho. Ficam de boca aberta porque não estavam à espera de ver o que vêem. E quando emergem, e quando vão lá e conseguem estar com os filhos num ambiente tranquilo e de aprendizagem, que eles logo, imediatamente percebem que é de aprendizagem, as coisas começam a ser diferentes. Lembram-se que eu aqui há algum tempo tinha dito que a minha principal dificuldade estava a ser também em convencer os pais. E que, creio que até foi a Zizi que disse isto. E eu comecei a chamar os pais. Agora temos o que a Escola da Ponte também tem. É um e-mail para os pais se inscreverem para fazerem visitas. Só que nós convidamos os pais. Nós convidamos os pais a virem. Não é? E eles vêm. E alguns deles saem tremendamente emocionados por verem os filhos a fazer coisas que eles nunca julgavam que estavam a fazer. Mas eu volto a dizer, eu comecei com 2 pessoas, foi a Magda, nenhum dos dois trabalhava diretamente com alunos, eu era diretor, a Magda era professora bibliotecária, era e é. Depois convencemos mais 2 a darem a cara, hoje já somos 8, e 8 e 4 voluntários, reparem, para o ano seremos mais, mas é passinho a passinho, passinho a passinho. O João trabalhava num ambiente, mudou de ambiente, agora está num ambiente que, não sendo o ideal, vai conseguir fazer coisas interessantes. E se as pessoas se juntarem, vamos mudar. Quem está à espera de mudar para o ano pode-se ir embora. O Zé levou imenso tempo a mudar o contexto de Vila das Aves, mas a Escola da Ponte está aí. Toda a gente fala nela, pode fazer coisas diferentes, mas o mundo também está diferente. E nós temos que nos adaptar ao mundo. É esta a mensagem. Tá? Obrigado. Luís, posso só dizer uma coisa, Luís? Um segundo. Em relação à boa água, o que o professor Pacheco diz realmente, mas eles neste momento não souberam fazer, e nós estamos a começar a fazer a formação das turmas piloto. Sou eu que estou à frente e eles convidaram para fazer formação. Porque eles não conseguiam fazer, o Include não resultou, não conseguiam fazer nada. Por isso, neste momento, há uma transformação no agrupamento a pouco e pouco, porque eles perceberam que o Include não funciona. É só isso que eu gostava de dizer. Sim, João, obrigado. É claro, o Included aqui também não funcionou. Não funcionou porquê? Porque era a tal formação que o Zé diz. Uma série de teóricos que vieram dizer como fazer. Está bem? Aqui, toda a gente é bem-vinda para vir fazer. Exatamente. E mas há uma comunicação da parte deles neste momento. Helder, Maria Antónia e outras pessoas que aqui se manifestaram. Espero que no próximo encontro tenhamos uma luz verde para algo que pode beneficiar os projetos. Vos agradeço, eu vou ter de sair agora, porque eu não tenho fins de semana. E, portanto, vou deixar-vos com a minha gratidão. Até próximo sábado. Abraço.
Até o nosso próximo encontro, tudo de bom. Grande abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Sim.